não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Que esta palavra poderosa, Senhor, possa produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo pregada. Que nenhum de nós, ó Deus, permaneça da mesma maneira após ouvirmos a tua palavra, mas que nós possamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo, que nós possamos colocar em prática esta palavra, que nós possamos viver esta palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é negando a Jesus de madrugada. Irmãos, em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos falar que Pedro negou a Jesus. Em algum momento da nossa vida, nós já ouvimos falar que nós não deveríamos negar ao Senhor Jesus como Pedro. Muitas mensagens nós já ouvimos de pregadores e pregadoras falando isso. Não negue a Jesus, mantenha a sua fé, mantenha a sua firmeza, não se separe dos caminhos do Senhor, mantenha a sua força. Já ouvimos muito isso. Só que essa história aqui, o culminar dela, começou com a profecia de Jesus. Aqui mesmo no capítulo 26, a Bíblia nos mostra, no versículo 34, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, ou seja, de madrugada, entre aí 2 e 4 da manhã aproximadamente, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O Senhor Jesus, ele já estava enxergando Pedro algumas horas à frente, negando a ele. Mas Pedro, ele questionou Jesus. Pedro, ele colocou uma opinião firme, dizendo: de maneira nenhuma eu o negarei. Se for necessário morrer, eu morrerei. E os outros apóstolos falaram a mesma coisa e disseram isso: se for preciso morrer, eu morrerei, mas eu não te negarei, eu permanecerei firme. Irmãos, nós conhecemos as promessas dos homens, as promessas das mulheres. Muitas pessoas prometem muitas coisas e não cumprem. Muitas pessoas dizem: eu vou estar lá, e não estão. Muitas pessoas dizem: eu vou fazer, e não fazem. Muitas pessoas, como Pedro, elas querem saber mais do que Deus. Elas questionam a Bíblia, elas questionam a palavra de Deus,
Pedro, ele se colocou diante de Jesus dizendo: jamais isso acontecerá. Mas Jesus disse: hoje, antes que o galo cante, nesta noite, você vai me negar. Irmãos, Pedro, ele poderia ter ouvido a palavra de Jesus e ficado quieto, mas ele não ficou. Ele retrucou a palavra. E você pode prestar atenção que ele fala: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Ele estava dizendo assim: eu estou disposto a morrer, mas não estava disposto a morrer de verdade. Aquela fala dele não era uma fala de alguém que iria cumprir o que ele falou. E Jesus sabia, porque Jesus disse a ele: você me negará daqui a algumas horas, daqui a um tempo. Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas querem ir contra a palavra de Jesus. Muitas vezes as pessoas, elas querem ir contra aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado. E no final, meus irmãos, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Jesus já tinha visto, e ele falou o que iria acontecer. Então hoje, eu quero começar dizendo a todos vocês: a palavra de Jesus é a palavra final. Então aqui nós já aprendemos esta grande lição. Jesus, irmãos, nesse interim, depois que ele fala isso, a Bíblia fala que ele se dirige ao Getsêmani, que era um lugar de oração que ele ia, um jardim que tem até os dias de hoje, o jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que eles estavam assentados. Jesus falou: assentai-vos aqui e eu vou ali orar. E Jesus, antes dele passar pelo martírio, pela sua condenação, ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus. Ainda que Jesus sabia que coisas ruins viriam, ele não deixou de orar. Ainda que ele sabia que ele passaria por dores, ainda que ele sabia que ele passaria por dificuldades, nada o impediu de orar. Se você está no plano de Deus, se você aceitou o propósito de Deus para a sua vida, nada pode impedir você de orar, de conversar com Deus. Estejam as coisas indo bem ou estejam as coisas indo mal, você precisa manter uma vida de oração. E a Bíblia diz que ele chama para consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João. E Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma, ele falou para eles, para aqueles discípulos, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus expôs o seu sentimento de tristeza. Irmãos, o sentimento de tristeza não pode impedir você de orar, de conversar com o Pai Celestial. Por mais que você possa estar triste por uma notícia ruim, ou por algo que você sabe que vai acontecer, que não vai ser tão bom, qual é a palavra do Senhor para nós? Continue firme na oração, não deixe de conversar com Deus, não deixe de ter o seu momento com Deus, não deixe de estar no Getsêmani. Qual é o seu Getsêmani? É o seu lugar de oração. Pode ser na sua casa, pode ser aqui na igreja, pode ser em qualquer lugar, mas você não pode deixar de orar. Mesmo que você está triste, ore ao Senhor, se coloque na presença de Deus. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando você está prestes a passar por um momento difícil, esta é uma oração recorrente também nas nossas vidas. Nós dissemos: Pai, se possível, me livra desta dor. Pai, se possível, me livra deste momento difícil. Pai, se possível, eu me coloco diante de Ti e peço a Tua bênção, a Tua graça, o Teu livramento.
tira esse sofrimento de mim. A oração de Jesus foi sincera, assim como a nossa também. Irmãos, Jesus sabia que ele seria traído por um dos seus discípulos. Jesus sabia que Pedro o negaria. Jesus sabia que depois Tomé iria duvidar da sua ressurreição. Jesus sabia que ele sofreria dores terríveis, mas nada pode tirar você da comunhão com o Pai, porque nada tirou Jesus da sua oração, da sua conversa com o Pai. Ainda que angustiado, ainda que triste, ainda que decepcionado, ainda que cheio de problemas, ele não desistiu de estar na presença do Pai. Ele não desistiu de orar, ele não desistiu de buscar ao Senhor. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Irmãos, muitas vezes nos momentos de oração, nós ficamos sozinhos. Às vezes você marca um período de oração, e naquele período de oração, você tem poucas pessoas disponíveis. Às vezes você não tem ninguém disponível, mas não importa se nós estamos com uma multidão ou se nós estamos sozinhos, nós não vamos deixar de orar. Mesmo que as pessoas ao nosso redor estejam dormindo, mesmo que as pessoas ao nosso redor não tenham compromisso de estar na presença de Deus, mas o compromisso quem faz sou eu e é você. Se você assumir o compromisso com Deus, você vai cumprir o seu compromisso com Deus. Não, pastor, mas hoje é aquele dia. É uma festa que acontece uma vez por ano. Pode acontecer uma vez a cada 10 anos. O meu compromisso é estar na presença do Pai, é estar diante de Deus, é estar diante do Senhor. Pastor, eu não consigo orar, eu estou triste, eu estou amargurado, não importa. Seja por um motivo de festa, você não deve deixar de orar. Seja por um motivo de tristeza, você não deve deixar de orar. Vocês podem ver, irmãos, que Jesus passou por dificuldades. E ele chamou os seus discípulos para pelo menos vigiar, pelo menos ficar com os olhos abertos ali ao redor. Mas nem isso eles puderam fazer. Às vezes, irmãos, as pessoas vão desaparecendo, elas vão sumindo, elas vão arrumando atividades, elas vão tendo outras coisas. Mas o que você tem que entender? O compromisso de oração é seu. O compromisso da presença de Deus é meu. O compromisso da presença de Deus é de cada um de nós. E nós não vamos deixar de cumprir aquilo que nós precisamos cumprir diante do Pai. Jesus falou para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você entende que o seu espírito está preparado para orar, mas a sua carne quer dormir, a sua carne quer descansar, a sua carne quer comer, a sua carne quer alimento, a sua carne quer coisas do dia a dia, mas você deve vencer a carne e orar. Você deve vencer essa carne e adorar a Deus. Você deve vencer a sua carne e você deve estar na presença de Deus com louvores e adoração. E indo a segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E aqui, meus irmãos, da oração à traição. Jesus estava se preparando espiritualmente para passar pelo Calvário, para passar pelo sofrimento. Então, para nós vencermos os sofrimentos da vida, as amarguras, as dores, as traições, nós devemos ter momentos com o Pai, momentos a sós
na presença de Deus. Pode ser, irmão, que a sua luta vai ser bem maior do que a minha. Pode ser que a sua tristeza vai ser bem maior do que a minha. Mas o que vai fazer você permanecer firme é você ter tempo com o Pai Celestial. É você ter tempo com Deus. Porque a traição dos homens não te afetará. As dores do corpo não te afetará. O problema que você enxerga na sua frente não vai ser suficiente para poder tirar você da presença de Deus, porque você tem uma comunhão íntima com Deus, você tem os seus momentos de busca, você tem os seus momentos onde você se coloca diante de Deus e Deus te fortalece, onde você se coloca diante de Deus e você sabe que as coisas vão acontecer, mas isso não tira você da sua fé. Irmãos, todos nós conhecemos os traidores. Todos nós conhecemos as pessoas que vão nos trair, que vão nos abandonar, que vão nos deixar de lado. Isso faz parte. Todos nós sabemos, assim como Jesus, que nós vamos ter dores. A nossa carne vai doer, os nossos ossos doerão. Nós passaremos por aflições, Jesus falou. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O traidor estava quase chegando. As pessoas estavam vindo para prendê-lo. Ele seria negado por Pedro daqui a algumas horas. Mas isso não tirou ele da oração. Isso não tirou ele da comunhão com o Pai. Preste atenção no que eu estou falando aqui nesta noite. Nada deve tirar a sua comunhão com o Pai. Nada deve tirar a sua comunhão com Deus. Creia, Deus é Deus, Ele é o Senhor, e você deve buscá-lo sempre, você deve estar na presença dEle sempre. Muitas vezes, irmãos, naquele dia que está tudo favorável, tudo bem, as pessoas estão vivendo bem, talvez neste dia a pessoa se lembre de Deus. Ou, às vezes, é o contrário. Às vezes a pessoa, quando está tudo bem, ela não lembra de Deus. Ela vive a vida dela normalmente. Mas quando alguma coisa ruim acontece, aí ela lembra de Deus. Só que nós não podemos ser nem as pessoas que se lembram de Deus somente no sofrimento, e nem as pessoas que se lembram de Deus somente nos momentos felizes. Nós precisamos ser aqueles que se lembram de Deus todos os dias da sua vida, que permanece firme na busca do Senhor, porque, irmão, quando aqui na terra você fala Pai, lá no céu Ele te ouve, porque Ele olha e fala: o meu filho está me chamando, a minha filha está me chamando, deixa eu atender, porque ninguém se refere a Ele como Pai, se não tiver a convicção ministrada pelo Espírito Santo de que é filho. Poucas pessoas têm essa coragem de chamar Deus de Pai, de falar Pai Todo-Poderoso. Muito poucas pessoas têm essa coragem, mas se você tem, é porque o Espírito de Deus te impulsiona a isso, o Espírito Santo de Deus te direciona a isso. Vai acontecer, irmão, o pior, pode sim acontecer o pior, mas isso não vai mudar a sua fé, isso não vai mudar a sua convicção. Pode acontecer o melhor? Pode dar tudo certo? Pode. Mas mesmo que não dê certo, ou se der certo, isso não muda a sua comunhão com o Pai. Você continua tendo o Pai, as coisas dando certo ou as coisas não dando certo. A sua condição de filho ou de filha não está condicionada ao que está acontecendo ao seu redor. Está tudo muito mal aqui, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, está tudo difícil aqui, está tudo complicado aqui, Pai, mas eu te digo, se não é possível passar de mim esse cálice, que se cumpra a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Quando há essa entrega, quando há essa convicção, quando há essa certeza nas nossas vidas, irmãos, nós atingimos o nível que Deus quer para nós, que é o nível do Senhor Jesus. Porque nós entendemos, irmãos, que a nossa comunhão com Deus não pode ser afetada, não pode ser abalada. Talvez você esteja na iminência
de descobrir uma coisa que vai te deixar triste. Talvez você esteja na iminência de descobrir uma coisa que vai te deixar muito feliz. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas ou amanhã, mas nada disso interfere na sua comunhão com Deus. Como nós lemos aqui na leitura principal, Pedro, a intenção dele, que estava sentado do lado de fora do pátio, ele estava querendo ver, ele estava querendo acompanhar o que ia acontecer com Jesus, e ele estava ali. Ele pôde estar no lugar onde Jesus estava sendo interrogado de madrugada. E vocês vão ver que a primeira pessoa que chega nele é uma criada, uma empregada ali, uma pessoa que trabalhava ali no ambiente. E ela disse claramente: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Eu tenho certeza que você estava com ele. A Bíblia diz que ele disse: não sei do que você está falando, não sei o que dizes. Então, naquela madrugada, Pedro negou a Jesus pela primeira vez. Seguiu. Irmãos, Jesus estava vendo tudo, porque ele estava ali no ambiente. Jesus estava contemplando tudo, ele já tinha visto antes, mas ele estava vivendo aquele momento. Ele estava ali, observando o comportamento de Pedro. E a Bíblia diz que ele saiu para o vestíbulo. Ele percebeu que lá no pátio ele foi reconhecido, então ele foi para o vestíbulo. E a Bíblia diz aqui que outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. A segunda vez, na madrugada, que Pedro nega a Jesus. E Jesus vendo tudo. Aí prosseguiu. A Bíblia diz que depois aproximou-se os que ali estavam, muitas pessoas agora, e disseram: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou e ele se lembrou. Ele se lembrou do que Jesus tinha dito algumas horas antes. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Com certeza, ele deve ter pensado: eu disse que eu morreria por ele, que eu faria tudo por ele. Agora preste atenção no que eu vou te falar. O que os homens nos dizem, o que as mulheres nos dizem, o que os seres humanos nos falam, não pode abalar a nossa comunhão com Deus. O que os pregadores falam não pode abalar a nossa comunhão com Deus. O que os cantores gospel falam não pode abalar a nossa comunhão com Deus. O que as pessoas que trazem revelação em nome de Deus falam não pode abalar a nossa comunhão com Deus. Por quê? Eu não estou seguindo os pregadores, eu não estou seguindo as revelações, eu não estou seguindo os apóstolos da terra, eu estou servindo ao Deus Pai Todo-Poderoso como filho aqui nesta terra. Jesus não ficou abalado. Jesus nem condenou, nem ligou. Jesus já sabia. Preste atenção numa coisa, irmãos. Muitas pessoas estão olhando muito para o traidor, para a traição. Muitas pessoas estão olhando muito para aqueles que se negam, que viram as costas para Deus e que abandonam a sua fé em Deus. As pessoas, irmãos, elas estão lutando por coisas materiais, elas estão lutando por templos, elas estão lutando por carros, por casas, elas estão lutando por coisas visíveis, elas estão lutando por notoriedade, por serem vistas, mas existem aqueles que ainda vão ao Getsemane, aquele lugar secreto de oração, e mantêm a sua comunhão com o Pai. O mundo está em crise, mas eu estou em comunhão com o Pai. Mas o mundo está próspero, está uma bênção, mas eu estou em comunhão com o Pai. Entenda uma coisa, irmão. Nesta noite, irmã, tira os olhos do traidor e da traidora.
Para de ficar olhando aquelas pessoas que viraram as costas para Jesus, que negaram Jesus, que praguejaram, que falaram mal, que disseram que não é. Para de ficar olhando para isso e começa a observar a obra de Deus na sua vida. Se for uma obra de dor, vai ser uma obra para a glória de Deus. Se for uma obra de cura, vai ser uma obra para a glória de Deus. Porque Deus, irmão, Ele tratou com Cristo e Ele trata conosco. A nossa vida diante das adversidades e da dificuldade deve ser uma vida pautada no Pai, na oração, na comunhão com Deus. Por quê? Porque a palavra final é dele. A palavra final não são das pessoas. Jesus perdoou Pedro. Você vai ver aqui lá na frente que Jesus chegou, perguntou para ele a primeira vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou pela segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E todas as vezes Jesus falava: apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes tudo, porque o Senhor sabe que o Senhor me falou que eu ia te negar, e eu neguei, então tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Então preste atenção numa coisa: a relação do traidor, a relação do negador não muda o seu caráter, não muda a sua vida com Deus. O que é que nós devemos fazer, irmão? Dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam. O que importa é a minha comunhão com Deus. O que importa é a sua comunhão com Deus. Irmão, se alguém quer trair, que traia. Se alguém quer falar mal, que fale. Se alguém quer se rebelar, que se rebele. Se alguém quer manifestar, que manifeste. Mas nada disso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Nem o julgamento que me condene, nem as pessoas que falem. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim como Cristo, mantenha firme a sua fé em Deus. Mantenha-se firme na oração. Deixe os traidores traírem, deixe os negadores negarem. Um dia eles voltam. Um dia eles vão se arrepender. Um dia eles vão dizer: amo 3 vezes, igual Pedro disse. Vocês entendem, irmãos? Porque o que o inimigo da nossa alma quer? Que você fique assim. Ela não podia ter feito isso comigo. Gente, Pedro andou por cima das águas comigo. Olha se Jesus fosse do mimimi. Gente, Pedro, ele foi no Monte Tabor comigo. Ele me viu transfigurado. Gente, eu salvei Pedro. Pedro, ele estava afundando, eu podia ter deixado ele morrer. Eu salvei ele. Até a sogra dele eu curei e ele não me negou. Mas Jesus não é assim. E nós também não devemos ser assim. Se alguém fizer alguma coisa contra nós, é porque ele está sendo usado pelo inimigo. Não tem problema. Um dia ele vai se arrepender. Um dia o Espírito de Deus pode tocar na vida dele. Ele não tem poder de te atingir. Quem não gosta de você não tem poder sobre a sua vida. Quem te odeia não tem poder sobre a sua vida. Quem fala mal de você não tem poder sobre a sua vida. O único poder que tem sobre a sua vida, Jesus falou, vem do alto. Ninguém pode receber coisa alguma se não for do alto. Então o Pai Todo-Poderoso te abençoa. E a sua comunhão é com Deus, irmão. A sua comunhão é com o Senhor. Você não tem como dirigir a vida das pessoas, mas você tem como manter a sua fé. Você tem como manter a sua comunhão com Deus e não deixar essas coisas te afetarem. Não deixa a traição te afetar. Não deixa a negação te afetar. Não deixa as circunstâncias afetarem quem você é. Mantenha-se em oração. Mantenha-se em comunhão. E você pode ter certeza que Deus vai fazer a obra na vida das outras pessoas também. Porque isso não vai te abalar. Isso não vai te afastar de Deus. Por favor, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer.
porque esta palavra, Senhor, veio de encontro às nossas vidas. E eu te peço também agora, Pai, que o Senhor, ó Deus querido, nos mostre, Pai, o caminho, ó Deus, para manter a nossa certeza. Que o Senhor nos mostre o caminho, ó Pai, para manter a nossa convicção. Que o Senhor nos mostre o caminho, ó Pai, para nos manter em santidade, em retidão e numa vida de propósito diante da Tua face. Como a Tua palavra diz, Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu te peço, ministra a convicção de filho sobre esta pessoa. Ministra a convicção de filha, Senhor, sobre as Tuas filhas que estão na Tua presença, para que nada e nem ninguém os tire do propósito, para que nada e ninguém os afaste da bênção, mas que todos possam permanecer firmes diante do Teu altar. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, se vocês trouxeram